hoje onde estivermos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, Romanos, capítulo 6, versículo 23. Para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. De qualquer modo, porém, o término cheio de dor ou a recapitulação repleta de dificuldades constituem o salário do erro. Quanta vez temos voltado aos círculos carnais em obrigações expiatórias, sentindo de novo a sufocação dentro dos veículos fisiológicos para tornar a vida verdadeira. Muitos aprendizes estimam as longas repetições, entretanto, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia bem vivido com o Senhor que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Infelizmente, porém, tantos laços grosseiros inventamos para as nossas almas, que o nosso viver, na maioria das ocasiões, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda é o cativeiro a milenárias paixões. Concedeu-nos o Senhor a vida eterna, mas não temos sabido vivê-la, transformando-a em enfermiça experimentação. Daí procede a nossa paisagem de sombra, desencarnando na terra ou regressando aos seus umbrais. A provação complicada é consequência do erro, a perturbação é o fruto do esquecimento do dever. Renovemo-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos. Olvidemos as linhas curvas de nossas indecisões e façamos de nosso esforço a linha reta para o bem com a vontade do Senhor. Os pontos minúsculos formam as figuras gigantescas. As coisas mínimas constroem as grandiosas edificações. Retiremo-nos das regiões escuras da morte, na prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é o dom gratuito de Deus. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, mais uma vez. Satisfação estar aqui novamente para a gente conversar sobre essa reflexão proposta na noite. Paulo, quando ele escreve as cartas dele, quando ele escreveu suas cartas, ele sempre organizava essas cartas a partir do destino que essas cartas receberiam, ou seja, as pessoas, as comunidades cristãs às quais ele estava escrevendo. E quando ele escreveu aos romanos, aos cristãos romanos, nesse trecho que foi tirado desse versículo, ele estava falando sobre o título, que está lá do item, os servos da justiça. Então ele vai chamar a atenção dos romanos, conversar, alertar os romanos a respeito, principalmente, dos imperativos da lei de ação e reação, além de concitar os cristãos romanos a respeito dos nossos, deles, que podemos falar que são os nossos, parece que é tão atual o que ele escreveu, sobre os nossos comportamentos perante a nossa consciência e perante o nosso compromisso com a justiça divina. Então, basicamente, ele vai estar falando sobre a justiça divina e esse convite.
E vem Emmanuel, que foi lida pelo nosso companheiro, vem Emmanuel chamando a atenção também, contextualizando e nos convidando a uma reflexão voltada para a questão das nossas ações. Logicamente que tudo que é bom pode melhorar, mas Paulo não ia, entre aspas, né, gastar o tempo dele exaltando ou falando do bem que eles já conseguiam, os cristãos, o bem que eles já conseguiam fazer. Da mesma forma, nós, analisando acerca dessas palavras, dessa reflexão, dessas advertências de Paulo, baseado no Evangelho de Jesus e, né, nos esclarecimentos e no consolo da doutrina espírita, principalmente, né, nos esclarecimentos, que também vai se transformar em consolo no sentido de iluminar mais ainda, né, para nós, para não ficar dúvida quanto às nossas responsabilidades. Então, durante a leitura que foi feita aqui, logo de início, né, ele fala claramente sobre a questão da lei de ação e reação, causa e efeito. Ele está chamando a atenção pelas nossas ações, nossos pensamentos, omissões, não é? Eu diria até que ele não usou essa palavra, mas me perdoe a minha simplicidade, eu vou usar, da nossa teimosia em reincidir nos nossos maus hábitos, né? Ou seja, na prática do mal. E se a gente pensar, mas o que é mal? O mal é tudo aquilo que não faz parte da contextualização do bem. Do bem. Para ficar mais claro ainda, se a gente for tentar dar uma esmiuçada um pouquinho sobre o mal, a origem do mal, não é? Isso está muito claro lá na Gênesis, no livro A Gênesis, no capítulo 3, quando fala da origem do mal. E através daquelas explicações de cunho um pouco mais científico, vamos dizer assim, dentro da razão, a espiritualidade, né, conversando com Kardec, deixou bem claro que o mal apesar de todos de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, né, em algum lugar no Evangelho está escrito isso, que eu não me lembro onde, mas essa é a parte nossa de criatura imperfeita, né, buscando ou com o objetivo de buscar e conquistar e alcançar a perfeição. Mas não, a questão do mal está ligada à ausência do bem, à ignorância, à imaturidade, à ingenuidade nossa enquanto criaturas em desenvolvimento moral. Para não ficar dúvida, né? Porque quando fala que a gente é a imagem e semelhança de Deus, de repente alguém vai pensar que a questão do mal está relacionada, não é, com essa semelhança. Não. Somos sim, semelhantes, né? Fomos criados simples e ignorantes, mas a questão do mal aí é por nossa conta, pelas nossas escolhas, vamos dizer assim. E a questão da lei de causa e efeito, ela é muito clara, não é? A justiça divina é muito clara. Quando deixa para nós, explica, esclarece, não é? Que nós precisamos nos desvencilhar, né, daquelas questões que nós aprendemos num passado, pode ser mais longo ou mais próximo dessa reencarnação, sobre a questão de castigo, sobre a questão de um Deus, né, de um Pai que fosse imperfeito como nós, diante da nossa incapacidade, às vezes, de lidar com as dificuldades nossas primeiras e depois daqueles que estão sob a nossa tutela, né, sob a nossa responsabilidade. Mas com relação ao título aqui, antes de eu me esquecer, o título é Hoje, onde estivermos. Vamos imaginar esse hoje como essa reencarnação. Esse hoje não é especificamente o dia de hoje, e nem o mês de hoje, né? É essa oportunidade dessa reencarnação,
o hoje, essa reencarnação. E esse onde estivermos, vamos pensar também que não é o local físico, geográfico que a gente está. Vamos pensar na situação que a gente se encontra diante, né, desse planejamento reencarnatório que foi feito e diante da nossa escolha em cumprir ou não esse planejamento. Nós já falamos sobre isso, nós não vamos entrar muito nessa seara, mas só para a gente pensar nessa reencarnação, na situação que a gente se encontra hoje. E aí tem várias facetas, não é? Porque na nossa vida cotidiana, nós temos vários ambientes em que nós vivenciamos. A família, que é o primeiro deles, o principal. A questão da sociedade no sentido de relacionamentos variados, e aí vem trabalho, e enfim, qualquer atividades que nós estejamos inseridos. Então, esse é onde a gente está. E essas considerações são em todos esses ambientes. A questão da lei de causa e efeito, e mais o efeito, né, que nós, vamos dizer, sofremos com as nossas ações. Por que a gente foi lido aqui, né? Nós estamos nessas idas e vindas, e nós estamos num planeta de expiação e prova, mas por que a gente está expiando tanto? Por que a gente ainda está muito preso nesse lugar, nesse momento de só espiar? Tem as provações, não é? Mas a gente ainda está muito, a maioria de nós ainda está muito próximo da expiação. Quer dizer, a gente ainda está repetindo, como foi falado no texto aqui, a gente está meio que assim, num ciclo, né, de não sair desses momentos de estar espiando. Apesar de que as causas das nossas aflições, né, está muito claras também no Evangelho, que existem as causas anteriores e causas atuais das aflições. A gente está muito aflito, muito mais por coisas do agora, dessa reencarnação, muito mais do que de causas. E causas essas que nós demos, né? Por nós mesmos, escolhas nós. São mais do agora do que de antes. Porque a gente já tem conhecimento, a gente já vivenciou, a gente já observou demais as pessoas ao nosso redor passando, sofrendo, vamos dizer assim, os efeitos daquilo que deu causa, ou quando nós mesmos estamos observando isso em nós e continuamos ainda voltando no mesmo lugar do equívoco. É claro que nós vamos ter outras oportunidades, mas a pergunta é essa: por que a gente ainda está tão assim? Por que a gente ainda volta e aquele mau hábito que a gente tem, a gente comete aquilo, ou deixa de cometer, né? Faz ou deixa de fazer o que deveria ser feito? Por que a gente ainda está nessa teimosia, nessa vontade, né? Porque tudo vai da vontade, não é verdade? Diante das situações que acontecem, nós reagimos normalmente, agimos ou reagimos segundo a nossa vontade. Apesar de termos normas sociais variadas, determinando o que é que pode, o que é que não pode, apesar de termos o Evangelho de Jesus, que é muito claro, né? Todos os exemplos que Jesus deixou, que ele vivenciou, que foi escrito pelos seus seguidores, primeiros seguidores, a gente já tem isso tudo, não é? A gente já tem esse conhecimento, já foi muito falado, já foi muito divulgado, e é sempre. Mas a reflexão é essa: por que a gente ainda continua? Será que é porque a gente ainda, apesar de já ter noção de que a nossa vida é a espiritual, e aqui é uma passagem, não é? Aqui é um capítulo dessa vida, cada reencarnação, será que a gente
apesar de já ouvir, já falar, a gente ainda continua teimando em viver pensando que a vida começa no berço e vai terminar no túmulo. Será que é por isso? Será que a gente ainda não está se esforçando ao ponto de entender que aqui é uma escola realmente, assim como o nosso amigo falou, né, da casa aqui, que é uma sala de aula, aqui é uma sala de aula dessa escola, que é o planeta que nós estamos habitando hoje. E a gente não sai desse lugar, vocês já notaram isso? A gente sai, mas é muito lento esse caminhar nosso, é muito lento. Por quê? Se a gente já está no momento de passar por vicissitudes, pelas expiações, e a gente já entende que a gente é que deu causa nisso tudo, né? Não foi meu pai, não foi minha mãe, não foi ninguém. A cada um segundo as suas obras. Então a gente está vivenciando momentos difíceis, né? A maioria, né? A grande maioria. A gente está vivendo isso. Por saber já que isso é o resultado daquilo que a gente plantou ontem. Mas hoje, atualidade, reencarnação atual, é um presente que a gente ganhou, é uma dádiva que a gente ganhou, e a gente continua ainda, não é? Nesse espaço, nesse caminhar, somente voltado para as coisas do mundo. São importantes? São, nós estamos aqui no mundo, nós vamos passar pela reencarnação, e tudo que é do mundo, né, está aí para a gente usar, para a gente desfrutar, para a gente construir, para a gente... Mas a questão é que esse techzinho para a gente assim, pô, aqui eu tenho que, né, eu tenho que trabalhar, eu tenho que vivenciar, eu tenho que construir, eu tenho que... Mas cada um agora pensa assim, e a construção moral e espiritual? Como que está? Nós aqui ainda estamos assim, num caminho, né? Nós estamos procurando um caminho, buscando isso, buscando essa luz interior, né? Fazer brilhar essa luz interior, que a resposta está aí aqui dentro mesmo, não é verdade? As leis divinas, as leis naturais estão na nossa consciência, já é sabido por todos, não é? Se as leis estão aqui, e a gente já conhece essas leis, a gente está sofrendo, né, passando pelos resultados das nossas infrações a essas leis, né, porque a gente está aprendendo, mas como que nós vamos fazer para a gente começar a caminhar mais rapidamente um pouco no caminho da evolução? Jesus trouxe para nós, não é, o manual. Trouxe, né, de forma viva, né, o manual. Ó, o manual de instruções está aqui, não é? E ainda falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é? Mostrou isso tudo para nós. De forma racional, clara, objetiva, lógico, com a roupagem do amor, não é isso? Com a roupagem do amor, mas um amor fraterno, não passional. A gente confunde muito ainda, né? Essa questão, usa a palavra amor, de certa forma é uma palavra muito romântica, lúdica, né? O amor, aí a gente fica nessas viagens nossas com relação aos nossos sentimentos, que infelizmente ainda estão muito ligados, estão mais ligados ao instinto, né? Que a gente adquiriu na passagem no reino animal, né? No sentido da passagem por lá, do estágio que a gente fez nesse reino animal, a gente ainda está muito preso nos instintos. E a questão do amor que Jesus trouxe para nós, né? Trouxe e até hoje, né? Alimenta tudo isso, que é o que alimenta o universo ou o multiverso, da forma que vocês quiserem pensar, né?
o amor de Deus, que é amor. Para manter tudo isso funcionando em harmonia, e quando tem desarmonia, a gente sabe que somos nós que provocamos as desarmonias também, não é? Então, esse amor que Jesus trouxe, vivenciou, mostrou, exemplificou, em todos os momentos, todos, até nos momentos finais dele aqui na reencarnação, né? Não precisamos detalhar isso, e deixou muito clara a mensagem do amor, deixou muito clara a mensagem do perdão. E aí nós estamos nesse ciclo, né? Nós vamos lá, damos uma iluminada pequena, e parece que a luz incomoda a gente vai e corre para os lugares onde não tem muita luz. Mas lugares que eu estou falando é aqui dentro de nós. Quando a gente alimenta alguns sentimentos, quando a gente, não é? É como se a gente se apropriasse das energias que estão à nossa volta. E aí, pensamento vai, pensamento vem, e nós temos a oportunidade de escolher aqueles melhores, né? Todos vão passar, lógico. É impossível deixar de pensar, é impossível, mas alguns chegam e a gente abraça esse sentimento. A gente abraça essa ideia. A gente dá vazão àqueles desejos do instinto. E aí a gente se complica de novo. Aí a gente vai e busca um pouquinho de luz, ou é oferecido para nós, pelos nossos anjos, né? Os nossos amigos espirituais, aqueles que estão tutelando a nossa caminhada aqui nessa reencarnação. Graças a Deus, né? Nós temos aqueles que se encarregaram lá, quando a gente ia voltar, de nos ajudar nessa caminhada. Mas tem o limite, não é? Tem o limite do amigo espiritual chegar e nos auxiliar. Olha, o caminho não é esse. Presta atenção nisso aí que você está fazendo. Observa isso melhor. A opção é nossa, porque nós temos o livre-arbítrio, então. E aí nós conhecemos um pouquinho da luz, fica assustado, volta para o lugar da sombra de novo. E aí por isso que Paulo escreveu, né? Se fosse hoje, imaginando, Paulo ia mandar um WhatsApp, né, para a comunidade de Roma, né? Ia mandar um WhatsApp explicando como ele fez, e para muitas outras, né? Advertia, explicava, exemplificava, orientava como fazer, seguindo o que Jesus também deixou para nós. A doutrina espírita vem, esclarece, consola a gente num grau assim que deixa a gente sem condições até de... Mas aí a gente ouve, nossa, realmente, eu estou nesse caminho. Aí quando a gente vira a esquina, na primeira prova que a gente recebe, a gente vai virar as costas. Mas quando é, né? Essa é a pergunta que Emmanuel deixou assim, nas falas. Quando nós vamos... E ele usa muito bem aqui, que ele fala o quê? Um dia com o Senhor, um dia no bem, vale mais do que 100 anos, foi isso que ele falou aqui, não foi? No final? Me permita ler de novo aqui, que ele fala da provação, não é isso mesmo? Das curvas, das nossas indecisões, do nosso esforço em seguir o caminho do bem. E é isso mesmo, ele fala que um dia com o Senhor vale mais que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Nossas criações inferiores. Lembra que eu falei da origem do mal? Nós é que criamos. A gente tem tanta oportunidade, tanto exemplo, não é? De fazer o bem. Oportunidade de fazer o bem é toda hora, sempre, toda hora. Vamos dar um exemplo mais claro dessas nossas decisões, né? Dessa inferioridade nossa. Diante de alguém que provocou para nós um desconforto, um sofrimento, um prejuízo e por aí vai.
Naquele primeiro momento, a gente já pensa naquela frase, né? Bem nossa mesmo assim. Eu vou devolver. É o toma lá da cá, não é isso? O primeiro impulso é aquele. Que tudo que ocorre primeiro no nosso instinto, no nosso pensamento é nosso. Aquele primeiro é sempre nosso. E a espiritualidade deixou isso claro para nós lá. Não lembro a questão, mas quando Kardec perguntou como distinguir, na parte que está falando da influência dos espíritos no nosso pensamento, como distinguir se um pensamento é nosso ou não, se é de alguém que está nos influenciando. E ele fala, claro, apesar de falar que os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente imagina, né? Mas ele deixa bem claro, nas outras questões ele dá uma explicada, a espiritualidade explica, o primeiro pensamento que te ocorre é seu, o primeiro é o seu. Depois vem alguns outros. E aí, vamos imaginar que é a figurinha famosa que a gente já viu nos desenhos, nas charges aí, não é? Que tem um anjinho aqui e aqui um capetinha, né? Normalmente era assim, alguém com um garfo daqui e aqui um anjinho aureolado. E é isso mesmo. Temos aqueles que naquele momento que a gente baixa a nossa vibração, tem aqueles que estão naquela faixa e esperando uma oportunidade de interagir com a gente naqueles pensamentos nossos. E tem os nossos amigos, nossos protetores e os espíritos que estão trabalhando para o bem, que também estão nos sugerindo. Então é um aqui sugerindo aquilo e outro aqui sugerindo aquilo. Qualquer situação vai ser assim. A escolha de quem? De cada um. Cada um aqui é que escolhe qual que vai ser o prato. O que você vai colocar no seu prato quando você vai no self-service. Self-service. Cada um é que escolhe. Você não chega lá e não tem ninguém lá para determinar. Olha, aqui você pode colocar isso, você pode colocar isso, e isso não pode. Não. Está lá, o self-service está lá, a linha de servir. Cada um pega o prato, ou bandejas, o que for, e você vai lá e coloca. Aí a conta lá no final, não é assim? Quando chegar lá para pesar, o valor que está lá para pagar, você que vai pagar. Então, essa exortação de Paulo, de Emmanuel, né, de todos os espíritos do bem, de Jesus, é nesse sentido, da escolha que eu quero fazer. A gente normalmente, e até o exemplo mesmo do self-service é assim, não é? Quando você chega lá, você está todo alegre. Aí na hora de colocar a comida lá no prato, todo mundo está rindo, alegre, satisfeito, não é? Mas na hora que você chega lá, na hora de pagar, né, a sua comanda, chega lá, que a pessoa fala o valor, a maioria das vezes a gente não está rindo mais não, aí a gente já lembrou, né? Vou ter que desembolsar isso aqui. E é assim que funciona mesmo. Na hora de plantar, normalmente a gente está rindo, né? Está naqueles momentos de euforia, de alegria. Nada contra a alegria, tá, gente? De forma nenhuma. Tem que ter alegria de viver, mas a responsabilidade que nós somos chamados a ter, convidados, né? E é assim, não há como fugir, é porque você toma as decisões nesses momentos, sempre assim. E depois vem aquilo que é nosso. E vocês sabem como que vem? Vocês já imaginaram? Vocês já pensaram assim, vamos imaginar nós aqui hoje, encarnados, 8 bilhões, mais ou menos. 8 bilhões. Como é que a gente imagina isso? A gente imagina que vai ter alguém em algum lugar que vai estar contabilizando tudo que a gente fez, de bom e de ruim, como se fosse um contador, né? Vamos imaginar uma empresa, como se tivesse uma seção de contabilidade, que tem alguém lá com tempo para ficar analisando 8 bilhões de comportamentos, de reencarnações, e fala, não, ele fez isso, ele fez aquilo outro e tal. Ele fez isso de bom também, né? É o positivo e negativo, ou ativo e passivo, não sei.
Vocês imaginam que tem alguém para fazer isso, gente? Não tem, não. Espíritos trabalhando no bem ainda são poucos. Ainda são poucos. Tem mais como nós, espíritos imperfeitos, não é? Vocês sabem que nós somos espíritos da terceira ordem, todo mundo sabe disso, não sabe? Está lá no livro dos Espíritos, na classificação, nós somos da terceira ordem. E aí depois vocês vão lá, né, no dever de casa para dar uma olhada, vocês vão ver que dentro dos espíritos imperfeitos tem vários tipos lá. E nós estamos por ali. Então, não tem ninguém para fazer essa contabilidade, não. Sabe por quê? Porque nós fomos criados pela inteligência suprema. E aí, nessa engenharia que eles, né, vieram aprimorando até chegar hoje no que nós somos hoje, não é? Colocaram um chip em cada um de nós. Tem um chip que a gente chama, que está lá nesse espaço chamado de consciência. E esse chip, nele as leis divinas, naturais estão lá. Então, toda vez que a gente acessa uma área da nossa vida, que a gente dá um comando nesse computador, né, que é a vida, toda vez que você dá um comando, automaticamente ele traça um caminho e vai lá no chip, lá na consciência. E ele chega lá. Fulano de tal fez isso, né? Ou eu fiz. A gente mesmo dá esse comando, é natural. Vai lá. Aí ele está infringindo a lei. Aí contabiliza lá. E em algum momento que vai variar para todos, enquanto encarnados, vai variar para todos. Cada um no momento, esse chip vai começar a apitar, essa consciência vai começar a despertar, e a gente mesmo aqui, antes mesmo de desencarnar, a gente já começa aquele ditado, caiu a ficha, começou a cair a ficha. E nós aqui já estamos com a ficha já, não é? Bem caída, que a gente já sabe o que pode, o que não pode, o que convém e o que não convém. E aí, a gente mesmo, é um processo maravilhoso, né? Pena que eu não sei explicar cientificamente. É maravilhoso, porque a gente mesmo já começa, pô, isso aqui não está muito bom. Eu estou em débito aqui com a minha consciência. Então eu vou agora projetar, buscar caminhos para eu poder diminuir esse débito comigo mesmo. Sou eu comigo. Não tem um setor para fazer isso, não tem ninguém. Sou eu que vou começar e vou buscar caminhos para retificar aquilo que eu andei lesando em mim mesmo. E o mais interessante, quando a gente não consegue fazer isso agora, não é? Muito em breve, cada um também no seu tempo, nós vamos retornar para a nossa pátria, não é? Que é a verdadeira. E lá chegando também nós vamos ter oportunidade de novo de rever essa trajetória, essa caminhada aqui. E aí, diante disso também, dessa análise, né, do que vai estar nesse chip, que é a nossa bagagem espiritual, nossas escolhas, aí a gente vai fazer um planejamento diferente. Então, Paulo chamou a atenção, né, lá dos Romanos, né, há 2000 anos, 1900, sei lá quantos anos, chamou a atenção e vem chamando. A doutrina espírita vem esclarecendo os espíritos, convidando para a gente fazer essa análise, essa reflexão. De repente, a gente já começa a esforçar para analisar mais esse chip, que é a nossa consciência, buscar alternativas e meios para a gente já começar a reconstruir aquilo que a gente destruiu, para a gente consertar aquilo que a gente estragou, certo? Em nós mesmos. Mas lembrando que para consertar a gente, para trabalhar com a gente tem que pensar no próximo, que é a nossa, o próximo é a nossa ferramenta, para análise, para aprendizado. Por isso que, assim, teórico, ninguém vive sozinho, e nem é bom que ninguém viva sozinho. Então, nós estamos inseridos, né, nesse planeta, em todas as relações.
dependendo uns dos outros como ferramenta do nosso aperfeiçoamento moral. Então, o convite de Paulo, de Emmanuel, sempre Emmanuel, né, convidando a reflexão, é essa. Acessar essa nossa consciência daquilo como que a gente está fazendo e procurar vivenciar para a gente sair disso, de ficar procurando a sombra quando a gente tem muita luz, principalmente a luz que está em nós mesmos. Fazer brilhar a nossa luz, como diz o Evangelho. Se a gente fizer brilhar a nossa luz, nós vamos estar iluminadíssimos e vamos poder também auxiliar os que estão à nossa volta, seja em que tipo de relacionamento for, de que tipo que for, de que categoria, em que situação, a gente poder também fazer o bem para o próximo através de nós mesmos, das ações. E aí a gente vai conseguir fazer desse planeta melhor, não é? Que é a proposta, para quê? Fazer do planeta melhor e sermos melhores para a gente permanecer aqui no planeta, nesse processo de transição, né? Planeta de regeneração, que a gente consiga ficar por aqui. Tomara, né? Vai ser muito bom a gente se encontrar aqui. E aí cada um tem que comprar sua passagem, né? Adquirir, conquistar através de tudo. Então, Paulo, na verdade, lá atrás já estava falando, gente, acorda, melhora, aprende, vamos crescer, vamos buscar fazer o bem, amar o próximo, perdoar. Ele estava falando tudo que Jesus falou. E aí vem a espiritualidade e fala de novo, não é? E a gente vai repetindo. É bom que eu estou repetindo, é para mim também, né? Principalmente para mim. Mas vale a pena a gente refletir junto e buscar esse entendimento. Alguém quer fazer alguma colocação? Um de cada vez, né? Para não tumultuar. Muito obrigado, gente, pela atenção, pelo carinho, né, de sempre. E a oportunidade, viu? Jesus abençoe a gente, tá bom? Um abraço.